Olá, meus queridos amigos e amigas. Eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário. Iniciamos nesse exato momento um novo curso de Direito Previdenciário que tem como objetivo preparar candidatos para o próximo concurso do INSS. É verdade que esse curso também pode ser usado para preparar candidatos para outros concursos, onde a matéria direito previdenciário seja cobrada. No entanto, o foco principal deste curso é preparar candidatos para o concurso do INSS. Tanto é que nós seguiremos aqui nesse curso o mesmo programa que foi aplicado para o último concurso do INSS para o cargo de técnico do Seguro Social. O último concurso do INSS foi realizado no ano de 2016. As provas foram aplicadas em maio de 2016. Então, nós seguiremos o programa que consta do edital desse concurso de 2016. É verdade que, quando for publicado o edital para o próximo concurso, se outras matérias outros assuntos de direito previdenciário forem acrescentados, fique tranquilo, nós gravaremos novas aulas com esses possíveis assuntos que forem acrescentados. Outra coisa que você também deve ficar tranquilo é sobre a atualização do curso. Sempre que alguma lei nova, uma emenda constitucional for publicada, não se preocupe, nós gravaremos novas aulas atualizadas e substituiremos as aulas que foram afetadas por essas possíveis mudanças. Não se preocupe, você terá acesso ao curso até 10 dias após o edital do concurso. Não interessa quando ele seja realizado, mas você terá acesso até 10 dias depois da prova e qualquer mudança que tiver na legislação, nós gravaremos novas aulas e substituiremos as aulas antigas. Tá legal? Então, vamos ver aqui inicialmente qual é a legislação que será aplicada ao nosso curso. Isso aqui é a legislação básica. É verdade que em alguns módulos nós teremos que usar outras legislações que não são essas aqui, né? Por exemplo, quando estiver estudando o custeio da Seguridade Social, é possível que nós vejamos alguma coisa do Código Tributário Nacional. Quando estivermos estudando os crimes contra a Previdência Social, nós estudaremos alguns poucos artigos do Código Penal. E assim por diante. A matéria de direito previdenciário, ela é integrada com os outros ramos do direito. Então, por isso, aqui e ali, nós adentraremos em outras legislações que não sejam essas que vocês estão vendo aí neste slide. Porém, isso aqui é a legislação básica. Aqui é a legislação principal que dará aporte legal para o nosso estudo. Inicialmente, nós temos aqui a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela destina um capítulo inteiro para tratar do tema Seguridade Social. Esse capítulo da Constituição, ele engloba os artigos 194 até o artigo 204. Então, esses dispositivos da Constituição Federal serão estudados aqui no nosso curso, ao longo do curso. Outra norma legal importantíssima para o estudo
desse nosso curso será a Emenda Constitucional número 103, que é do dia 12 de novembro de 2019. Essa emenda constitucional, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 13 de novembro de 2019. Isso aqui, essa emenda constitucional foi a emenda que aprovou a reforma da Previdência, que aconteceu no final do ano de 2019. É uma norma legal de muita importância para o nosso curso. Essa emenda constitucional, ela modificou muitos dispositivos da nossa legislação previdenciária. Ela alterou vários dispositivos da Constituição Federal e tacitamente alterou vários outros dispositivos de leis infraconstitucionais. No tocante aos dispositivos da Constituição Federal, essa emenda constitucional alterou-os de forma expressa. E no tocante a dispositivos de normas infraconstitucionais, a emenda constitucional alterou de forma tácita. Aqui nós temos duas leis muito importantes que tratam de previdência social, que tratam do direito previdenciário. É a lei número 8.212 e a lei número 8.213. A lei 8.212, ela cuida do custeio da Seguridade Social. E a lei 8.213, ela cuida dos benefícios. Agora eu faço um alerta muito importante. Tenham muito cuidado ao estudar pelo que os concurseiros chamam de lei seca. O que é a lei seca? Lei seca, na minha opinião, é uma lei que proíbe a turma de beber cachaça, né? Mas na linguagem do concurseiro, lei seca é o texto literal da lei. É você estudar só pela lei, sem se preocupar por estudar por um livro, sem se preocupar por fazer um curso, como você está fazendo aqui. Então, é necessário que se faça um alerta aos candidatos que querem estudar só pela lei seca. Se você quiser fazer isso, quiser se arriscar em estudar pela lei seca, não esqueça de fazer um estudo sistematizado. O que significa isso? Essas leis, elas não existem de forma isolada, sozinhas, como se fosse uma ilha. Não. Elas estão dentro de um ordenamento jurídico mais amplo. E é dentro desse ordenamento jurídico mais amplo, que é o ordenamento jurídico brasileiro, que elas devem ser interpretadas. Então, em vários casos, vai existir conflito de norma entre essas leis e a Constituição Federal, entre essas leis e emendas constitucionais. Por exemplo, você vai encontrar muito conflito entre a Lei 8.213 e a Emenda Constitucional número 103. Por que existem esses conflitos? É porque uma emenda constitucional, ela não altera de forma expressa texto de leis ordinárias, de normas infraconstitucionais. Uma emenda constitucional, ela altera de forma expressa textos da Constituição Federal. A emenda constitucional não vai se preocupar em ficar alterando lei ordinária, lei complementar, não. A emenda constitucional não faz isso. Agora, aqueles dispositivos da lei ordinária que entrarem em conflito com uma emenda constitucional, por exemplo, o que é que acontece com esses dispositivos? Existem critérios para resolver esses conflitos de normas jurídicas. O primeiro critério a ser adotado é o critério da hierarquia das normas jurídicas. Então, a lei superior, a norma superior, prevalece sobre a norma inferior. Então, sempre que você encontrar um conflito entre essas leis infraconstitucionais com a Constituição ou com a emenda constitucional, tem que prevalecer
o que está na emenda constitucional, o que está na Constituição. Então, tenha muito cuidado que você vai encontrar conflitos entre essas leis e principalmente a emenda constitucional número 103. Aqui abaixo nós temos o decreto 3048 do ano de 1999, que é o regulamento da Previdência Social. Também faço o mesmo alerta. Esse regulamento tem muitos pontos que eles entram em conflitos com textos da Constituição, com texto da emenda constitucional número 103. Então é necessário que se faça um estudo sistemático. Por isso é importante você estudar por um livro atualizado, você fazer um curso atualizado como esse que você está fazendo aqui. Aqui abaixo nós temos a Lei 8.742, que é a conhecida LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Também vai ser objeto do nosso curso. E aqui esse decreto 6.214, ele regulamenta o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que também será estudada aqui no nosso curso. Então, essa é a legislação que será aplicada ao nosso curso. Se você quiser ter acesso a toda essa legislação que falamos aqui, você entra aqui no meu site www.hugogois.com.br, aí você clica aqui em legislação. Aí você tem aqui os links de cada uma dessas normas, é só clicar que você vai ter acesso a toda essa legislação previdenciária. Aqui temos alguns livros de minha autoria que podem ajudar o estudo aí do direito previdenciário, mas sem mais conversa, passemos aqui ao estudo da matéria. O primeiro tema que nós vamos estudar aqui nesse primeiro módulo é a origem e evolução da legislação previdenciária no Brasil. Aqui não vai ser objeto do nosso curso estudar a evolução da legislação previdenciária no mundo. No nosso curso, nós iniciaremos o curso pelo estudo da evolução legislativa da Previdência Social no Brasil. Olha, quando se trata de proteção social ao povo brasileiro, nós verificamos que a primeira forma de proteção social do povo brasileiro foram as Santas Casas de Misericórdia. Sendo a primeira Santa Casa de Misericórdia que foi criada no Brasil, foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Santos é uma cidade do estado de São Paulo. Então, lá foi onde foi criada a primeira forma de proteção social ao povo brasileiro. A Santa Casa de Misericórdia de Santos, que existe até hoje, está lá em funcionamento na cidade de Santos. Essa foi a primeira forma de proteção social no Brasil. Agora, o que será objeto aqui, o primeiro tema que será objeto do nosso curso, não é as primeiras formas de proteção social, e sim a origem e evolução da legislação da Previdência Social no Brasil. Aí, quando se trata de Previdência Social, há praticamente um consenso de que o marco inicial da Previdência Social no Brasil foi a Lei Eloy Chaves. Essa Lei Eloy Chaves é o decreto legislativo número 4.682, do dia 24 de janeiro de 1923. Ela é conhecida como Lei Eloy Chaves porque Eloy Chaves era um deputado federal do estado de São Paulo, um deputado federal paulista, e ele foi o deputado que batalhou pela aprovação dessa lei. Então, por isso, a lei ficou conhecida com o nome dele, né? Há outros casos de lei que a lei ganha uma espécie de um apelídio, como, por exemplo, Lei Rouanet. Lei Rouanet é uma lei normal, que tem uma numeração como qualquer outra, mas ela ganhou esse nome de Lei Rouanet. Era o nome lá de
de um ministro, e provavelmente foi ele quem encampou essa lei aí para ela ser aprovada. Aqui, com relação à Lei Eloy Chaves, é isso também. Lei Eloy Chaves é um decreto legislativo, tem um número aí, como qualquer outra norma tem, apenas ganhou esse apelido de Lei Eloy Chaves. Tanto é verdade que a Lei Eloy Chaves é considerada como marco inicial da Previdência Social no Brasil, é que aqui no Brasil nós comemoramos o Dia da Previdência Social no dia 24 de janeiro. Dia 24 de janeiro é o dia que se celebra o Dia da Previdência Social no Brasil. Também esse dia, 24 de janeiro, é conhecido como o Dia do Aposentado. Por que dia 24 de janeiro é o Dia da Previdência Social, é o Dia do Aposentado? Porque é exatamente o dia da Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves é do dia 24 de janeiro de 1923. Por isso que no dia 24 de janeiro se comemora aqui no Brasil o Dia da Previdência Social, o Dia do Aposentado. Mas o que é que essa Lei Eloy Chaves fez? E por que é que ela é considerada como marco inicial? Será que a Lei Eloy Chaves ela foi o primeiro ato normativo a tratar de assuntos previdenciários no Brasil? Resposta, não. Eu coloquei aqui de forma bem clara. Não foi o primeiro ato normativo a tratar de previdência social no Brasil. Não foi. Então, se não foi, por que é que ela é considerada como marco inicial da previdência social? Olha, antes da Lei Eloy Chaves, já existia no Brasil leis tratando de aposentadoria de servidor público, sim, existia. Já existia lei tratando de aposentadoria de professor, sim, já existia. Já existia lei tratando de aposentadoria de funcionário dos Correios, sim. Isso tudo já existia antes da Lei Eloy Chaves. Já existia lei tratando de seguro de acidente de trabalho, sim. E percebam que todos esses são assuntos previdenciários, né? Aposentadoria, seguro de acidente de trabalho, são assuntos de natureza previdenciária. Sim, são. E todos eles já existiam antes da Lei Eloy Chaves. Então, por que a doutrina considera a Lei Eloy Chaves como sendo o marco inicial da Previdência Social no Brasil? É porque a Lei Eloy Chaves foi quem, pela primeira vez, criou realmente um regime previdenciário. Antes existiam só aposentadorias de alguns servidores públicos, professores, mas não existia um sistema, um regime previdenciário com caráter contributivo, com contribuição dos trabalhadores, com contribuição das empresas. Isso foi inaugurado, quem criou isso pela primeira vez no Brasil foi a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, ela criou as CAPs, as Caixas de Aposentadorias e Pensões para os ferroviários. Posteriormente, essas caixas de aposentadorias e pensões, elas foram estendidas para outras categorias profissionais. Porém, a Lei Eloy Chaves criou essas caixas de aposentadorias e pensões apenas para a categoria dos ferroviários. E essas CAPs, eram organizadas por empresas. Cada empresa criava cada empresa do setor ferroviário criava a sua caixa de aposentadorias e pensões para os seus empregados. Vamos dar uma olhadinha aqui na Lei Eloy Chaves. Você, aqui no meu site, www.hugogoes.com.br, você clicando aqui em legislação, você tem acesso a toda essa legislação que nós estamos comentando aqui, inclusive a Lei Eloy Chaves, tá legal? E aqui tá ela.
Decreto número 4.682 de 24 de janeiro, de 24 de janeiro de 1923. Vamos ler a ementa da Lei Eloy Chaves. A ementa diz o seguinte: a Lei Eloy Chaves crea. E professor, que danado é crea? Crea é a mesma coisa que cria. É porque aqui, não se esqueça, esse decreto é de 1923. Então, a linguagem falada e escrita naquela época, mesmo sendo o mesmo idioma português, mas as palavras naquela época se escrevia de uma forma diferente que se escreve hoje. A escrita, a linguagem, ela vai evoluindo ao longo do tempo, mesmo se tratando do mesmo idioma. Então, aqui onde tem CREA, entenda-se, cria em cada uma das empresas. Aí veja, empresa escrevia com Z. Em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país, país com Z aqui também. Uma caixa de aposentadorias e pensões para os respectivos empregados. Então, percebam que a Lei Eloy Chaves criou essas CAPs apenas para a categoria dos ferroviários, para a categoria dos empregados das empresas de estradas de ferro existentes no Brasil naquela época. O artigo 1º da Lei Eloy Chaves diz assim: fica criada em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadorias e pensões para os respectivos empregados. Só para os empregados das empresas de estradas de ferro. O artigo 2º diz: são considerados empregados para os fins da presente lei não só os que prestarem os serviços mediante ordenado mensal, como os operários diaristas de qualquer natureza que execute serviço de caráter permanente. Então vejam, mesmo aqueles trabalhadores diaristas que recebiam por diária, que prestavam serviço às empresas de estradas de ferro, eles também estavam protegidos pela CAPES. Parágrafo único. Aqui, ó, parágrafo com PH aqui, ó, legal. Consideram-se empregados ou operários permanentes que tenham mais de 6 meses de serviço contínuos em uma mesma empresa. Se tivesse mais 6 meses, já era permanente. Agora, é importante aqui lermos o artigo 3º da Lei Eloy Chaves para perceber que realmente foi criado um fundo previdenciário. As caixas de aposentadorias e pensões realmente eram um regime previdenciário, que pela primeira vez estava sendo criado no Brasil. Aqui o artigo 3º diz: formarão os fundos da Caixa uma contribuição mensal dos empregados. Então veja, os empregados passaram a ter direito a essa previdência social, que eram as CAPES, mas passaram a ter o dever de contribuir com essa previdência. Tinha a contribuição dos empregados, ó, correspondente a 3% dos respectivos vencimentos. É verdade que era um valor bem menor do que os segurados da Previdência pagam hoje, né? Mas tinha a contribuição dos empregados. E também tinha a contribuição a cargo da empresa. Vejam aqui o artigo 9º da Lei Eloy Chaves, que também é importante para a gente entender o que foi que essa Lei Eloy Chaves criou. Diz: os empregados ferroviários, a que se refere o artigo 2º dessa lei, quem tenham contribuído para os fundos da Caixa, ó, só os que tiverem contribuído, eles terão direito. Aí aqui diz quais são os direitos que ele tinha. Mas percebam que as CAPES tinham um caráter contributivo, tinha que contribuir para ter direito, né? Socorros médicos, medicamentos obtidos por preço especial, aposentadoria, benefício previdenciário, pensão por morte para os seus herdeiros em caso de morte. As aposentadorias eram de duas espécies. Tinha a aposentadoria ordinária, que é algo semelhante ao que nós temos hoje, que é as aposentadorias programadas, e tinha também a aposentadoria por invalidez, que atualmente se chama aposentadoria por incapacidade permanente, mas naquela época chamava-se aposentadoria por invalidez.
E essa aposentadoria ordinária atualmente chama-se aposentadoria programada, né? Que é um tipo de aposentadoria que tanto exige idade como tempo de contribuição. E aqui ainda sobre a Lei Eloy Chaves, é importante darmos uma olhadinha aqui no artigo 41 da Lei Eloy Chaves. Porque aqui no artigo 41 nós veremos como essas CAPs eram administradas. Aí nós vamos perceber que, diferentemente do que ocorre hoje, naquela época as CAPs não eram administradas pelo Estado, não. Vejam aqui, as CAPs, as caixas de aposentadorias e pensões dos ferroviários, será dirigida por um conselho de administração, de que farão parte o superintendente ou inspetor-geral da respectiva empresa, aqui escreve 12, mas é 2 empregados do quadro, o caixa e o pagador da mesma empresa e mais 2 empregados eleitos pelo pessoal ferroviário, de 3 em 3 anos, em reunião convocada pelo superintendente ou inspetor da empresa. Então vejam como ela era administrada. Não era o Estado que administrava as CAPs, era um conselho formado por representantes das empresas e também por representantes dos empregados. Nós vamos ver ao longo desse primeiro módulo que a legislação foi evoluindo e aqui no próximo passo da Previdência Social, foi com os IAPs, aí sim o Estado brasileiro passou a administrar a Previdência. Mas nesse passo que nós estamos aqui, que é as CAPs, elas não eram administradas pelo Estado brasileiro. As CAPs eram administradas por um conselho formado por representantes das empresas e por representantes dos empregados. Bem, como nós dissemos, a Lei Eloy Chaves criou essas caixas de aposentadorias somente para os ferroviários. Mas, posteriormente, aqui no ano de 1926, veio um decreto legislativo que estendeu os benefícios da Lei Eloy Chaves para os empregados portuários e marítimos. Então, novas categorias profissionais passaram a ter direito a um sistema previdenciário, que era o sistema previdenciário das CAPs, as caixas de aposentadorias e pensões. Aqui no ano de 1928, teve um decreto onde os trabalhadores das empresas de serviços telegráficos e radiotelegráficos também foram abrangidos pelo regime de previdência da Lei Eloy Chaves, ou seja, pelas caixas de aposentadorias e pensões. Aqui no ano de 1930, também teve um decreto por meio do qual foram instituídos caixas de aposentadorias e pensões para os empregados nos serviços de força, luz e bondes. Seria o que nós chamamos hoje de eletricitários. Então, aos poucos, novas categorias profissionais foram tendo a cobertura das caixas de aposentadorias e pensões. Mas, não esqueça, inicialmente, a Lei Eloy Chaves criou as caixas de aposentadorias e pensões somente para os ferroviários. Essas caixas de aposentadorias e pensões eram organizadas por empresas. Cada empresa tinha a sua CAPs, Caixa de Aposentadorias e Pensões. E lembre-se, a Lei Eloy Chaves não foi o primeiro ato normativo a tratar de Previdência Social no Brasil. Não. Antes da Lei Eloy Chaves, já existiam leis tratando de aposentadoria de servidor público, de professor, de funcionário dos Correios. Sim, já existia. E por que a Lei Eloy Chaves é considerada como marco inicial? Porque com a Lei Eloy Chaves, realmente se criou um regime previdenciário de caráter contributivo, com contribuição das empresas, com contribuição dos trabalhadores. No próximo vídeo, continuaremos o estudo
da evolução legislativa da Previdência Social no Brasil. Até lá!